Mas vamos conversar, deixa pra nós. Né? Se tiver que repetir, ele repete, é só seguir. Tudo certo? Então vamos começar? Começando a gravação em 3, 2... Tudo bem? Eu sou Arlindo da Cruz Filho. Tenho a honra de receber o El Galo hoje aqui para conversar com a gente. Mais um podcast do El Galo. É um camarada extremamente inteligente, extremamente saca as atualidades, desenvolveu-se sozinho, aprendeu coisas que dificilmente são ensinadas normalmente, estudante de filosofia, atualmente é considerado o melhor serralheiro do mundo e capaz de fazer coisas inimagináveis na área de metalurgia e serralheria. Isso é apenas o início da nossa conversa. O cara é monstruoso mesmo. Tudo bem? Boa tarde, Arlindo. Mas assim, ó, vocês que me convenceram de fazer o GaloCast, criar o GaloCast. Sim. Encheram tanto meu saco, eu resolvi sair das sombras, mas só vou seguir se você se apresentar direito, né? Bom, eu quero saber o seu currículo, assim, daquele jeito que tu fala, quando tu apresenta o seu currículo. Tá. Né? A sua formação, assim. Coisa básica. Eu sou engenheiro civil, sou engenheiro de petróleo, engenheiro de segurança do trabalho, bacharel em direito, estudante de psicologia, educador, fui policial militar, fui comissário de voo, mas isso é nada comparado... Não. É ator... né? Sim, trabalha, atuando aí, tá em todos os... Isso é um hobby até no delicioso. Do Ayrton Senna, Mas isso é nada comparado o nosso entrevistado hoje. Não, obrigado, Arlindo. Na verdade, é uma honra para mim estar aqui no GaloCast sendo entrevistado por você. É uma grande honra mesmo, porque eu conheci a tua trajetória, acompanhei nos últimos anos aí, vi assim o quanto você se superou, né, em todos os sentidos, o quanto progrediu, o quanto cresceu e tal. Né, depois de toda essa enchida de bola do Arlindo aí, na verdade, eu não tenho formação acadêmica nenhuma. Na verdade, eu tenho supletivo de primeiro grau, segundo grau, nasci numa fazenda, me criei lá. Saí de lá com 23 anos para trabalhar no frigorífico, né? Tem uma história aí, vai remeter lá, Quilombo, Santa Catarina, lá o pessoal vai lembrar de mim lá, né? Qual a região de Santa Catarina? Oeste de Santa Catarina. Né? Quilombo, São Domingos, aquela região ali eu sou famoso, né? Navegantes também, fiquei anos lá, tenho negócios lá. Navegantes também eu sou bem conhecido lá, né? Mas eu não lido com rede social, como disse, vocês me convenceram de estar aqui. Né, para a gente ter um bate-papo aí para conhecer. O pessoal quer que eu passe a aparecer um pouco mais na mídia, né? Eu sou um estudioso do porquê as coisas são como são. Essa é a minha principal área de estudo. Eu acho que contra fatos não há argumentos. Eu sou um estudioso do porquê as coisas são como são. Né? Como você tem um conhecimento mais íntimo comigo lá, faz tempo que a gente não anda junto, mas você sabe como é que funciona. Eu desenvolvi alguns processos de pensamento que me dão vantagem na compreensão do porquê as coisas são como são. Porque eu acredito que quando a gente entende por que é do jeito que é, a gente consegue reproduzir. Né? Você não consegue reproduzir uma coisa que você não compreende. Você pode até acontecer aleatoriamente daquilo você reproduzir na sua vida, mas você não consegue reproduzir uma coisa que você não compreende. Então, compreender por que é do jeito que é, sem filtro, sem máscara, sem o ego, né? Que eu acho que é a coisa que atrapalha muito o eu, né? Atrapalha muito na compreensão das coisas. E é isso, eu sou um estudioso disso. Né? Você diria que o El Galo é uma segunda personalidade sua? Ou o que é? É um mito? O que é o El Galo? Isso é muito, muito legal. Porque eu costumo dizer assim que o Gilmar, né, é um mero mortal. Né? Um mero mortal. Diz a lenda, pode ser, filosoficamente falando, é possível que o Gilmar cometa algum erro em alguma coisa. Mas o Galo não.
O galo é um ser mitológico do qual é impossível errar. Tanto que eu tenho até nas camisetas que o pessoal me presenteia, o galo nunca erra, né? É o chamado, seu logo tem o melhor do mundo. Por quê? O uniforme, não. Porque eu acho que tudo que você for fazer na vida, você tem que almejar ser o melhor do mundo naquilo. As pessoas me perguntam assim, Galo, eu quero montar um negócio, no que eu monto o negócio para ganhar dinheiro, eu quero prosperar, o que eu faço? Não interessa o que tu vai fazer. Não importa o que tu vai fazer para ganhar dinheiro. O que importa é qual a colocação que tu tá. O melhor padeiro do mundo tá rico? Tá rico. Provavelmente o melhor limpador de chão do mundo tá milionário. O que determina o sucesso ou o fracasso nada mais é do que a colocação que você tá naquela profissão, né? Entende? É isso. Então eu acho que tudo que for fazer, você tem que almejar ser o melhor do mundo naquilo. Eu acabei até conquistando um reconhecimento, né, no mundo da serralheria, metalurgia, né, e hoje eu trabalho só para grandes corporações, trabalho em grandes empreendimentos, né? Eu consegui um reconhecimento muito grande nisso, justamente por estar perseguindo isso, ser o melhor e me denominar como o melhor que existe no ramo, né? As pessoas dizem, mas isso aí não é arrogância? Tá bom, continue sendo modesto, né? E continue na mediocridade. Então você vai me dizer qual é a sua trajetória? Qual a sua trajetória? Qual foi assim? Como é que você chegou a esse nível de compreensão? Você estudou? Você mesmo disse que não teve uma formação, como é que se fala? Uma formação escolar, alguma coisa assim, mais complexa. Como é que você chegou a esse entendimento? Tem alguma coisa que é habilidade, capacidade natural, acredito. Né? Por exemplo, eu li provavelmente milhares de livros ao longo da minha vida. Eu sei alguns de cor. E eu não conheço pessoas que conseguem decorar um livro lendo ele. Eu consigo. Então isso é uma habilidade que eu não consigo ensinar ninguém a ter essa habilidade. Né? É uma vantagem, lógico. Né? Existem pessoas que têm essa capacidade, mas que não usa, não lê nada, não estuda nada, só pensa que só quer o resultado, mas não estuda nada. Então, eu tenho uma habilidade natural, mas eu acho que o principal foi porque eu percebi assim, nesse mundo que nós estamos, Arlindo, é fácil hoje, por exemplo, com a inteligência artificial, com a mídia, distinguir o que é verdade e o que é mentira? Você olha uma notícia, você sabe se aquilo é verdade ou mentira? Você tem noção? Você sabe se está acontecendo um movimento na sociedade? Você sabe se aquilo é bom ou ruim? Como que a gente vai saber? Qual estratégia você usa? Eu me preocupo em criar filtros para não ser enganado. Se eu quero saber se uma coisa é boa ou ruim, eu tenho uma técnica. Eu radicalizo. Né? Tipo assim, eu não sou contra a pessoa fazer o que ela quiser da vida dela. Eu sou contra ela pregar que o jeito que ela vive tem que ser vivido pelos outros. Isso eu sou contra. Eu não quero que as pessoas vivam do meu jeito. Agora, se elas querem ter o resultado que eu tenho, elas têm que viver do meu jeito, é óbvio. Né? Pelos frutos você sabe se aquilo dá certo ou não. Então, aqueles que estão dispostos a atingir os objetivos que eu sei como atingir, é óbvio, eu vou ter toda a disponibilidade para explicar a eles como é que chega lá. Mas eu não vou enfiar a goela abaixo de uma pessoa que tu tem que viver assim assado. Então, cada um faz o que quer, mas vamos pegar aí a homossexualidade. É boa ou ruim? Bem, radicalizando, o que acontece? Imaginemos que toda a humanidade virou homossexual. O que acontece? Acaba. Pronto, é ruim, deu, acabou. Você pode fazer o que tu quiser da sua vida, mas não vai querer enfiar isso goela abaixo das pessoas. Né? O veganismo. Veganismo. Se todo mundo virar vegano, é bom ou ruim? Todo mundo acha que é uma maravilha, né? Mas eu, como vim da agricultura, sei de onde vem a comida, sei como é produzido isso daí. Primeiro que é impossível ser vegano nesse mundo, no mundo. É impossível viver como vegano. Teria que andar pelado pelas ruas, porque o algodão que ela está usando da roupa, ou o linho, ou qualquer outro tipo de roupa que ela esteja usando, vem do agronegócio, que tem que arrancar as florestas, matar um monte de animal lá para produzir, com inseticidas e tal. Então é impossível ser vegano nesse mundo, é impossível, né? Além de que, se todo mundo virar vegano, primeira coisa que vai acontecer é a extinção imediata de todos os animais domésticos. Boi, vaca, cabrito, esses animais deixaram de existir, porque eu quero ver quem é que vai criar e sustentar um boi de estimação, porque o custo é gigantesco para criar um boi. Né? Eles vão o leitão, o porco, o frango, isso aí vai extinguir tudo em poucos anos. E segundo, que se nós secasse o mar e destruísse toda a Amazônia e plantar em vegetais, ainda 1/3 da humanidade, mais ou menos, 8 milhões, morreriam de fome por falta de nutrientes.
Então, não é bom. Mas, se você quer ser vegano, parabéns. Agora não vem me querer que eu seja. Assim como eu não vou querer que você coma carne. Entendi. Até prefiro que não coma, sobra mais pra mim. Né? Eu prefiro que não coma, vai sobrar mais pra mim. Entendi. Né? Eu tenho a oportunidade de conviver com você já há algum tempo e eu noto que as tuas decisões, uma vez tomadas, são inflexíveis. Da onde vem essa energia toda? Da onde vem essa força toda? Da onde vem essa compreensão toda para que você possa, através dessas decisões, eu não digo assim, eu não tô falando muito assim, mas sempre são certas. Isso não tem um peso? Isso não... Não. Na verdade, como eu estava falando, né, isso que eu expliquei do veganismo, é para mostrar que se você radicalizar a situação, você percebe se ela é boa ou ruim. Né? Então é uma metodologia que eu uso. Eu tenho uma metodologia para tomar decisões. Por exemplo, eu criei uma forma de pensar. Eu não falo de nada que eu não saiba o que é. Ah, você vê a pessoa falando de amor. Se você perguntar para a pessoa, me dá o conceito. O que é amor? Cara, você vai ouvir cada abobrinha e cada um vai dizer uma coisa. Pô, não pode ser todas as coisas amor. Né? Eu vou atrás de descobrir o que é em sua essência. Buscar no histórico da palavra, buscar na religião, buscar naquilo, né? No relacionamento homem-mulher. Eu vou buscar descobrir o que é o amor na sua essência e sua origem. E o que aquilo exatamente quer dizer. Né? Quando eu souber descrever amar é tarará, tarará, eu estou apto a falar de amor. Pensar, né? Tem livros aí, eu li trocentos livros. A força do pensamento positivo, o poder criador do pensamento, o pensamento modelador do universo. Se eu perguntar para os escritores que escreveram, tá bom, me dê o conceito, pensar é, tarará, tarará, me responda. Eu quero o conceito, o que é pensamento, que tipo de atividade, o que eu estou fazendo quando estou pensando, qual atividade que eu estou executando. Ninguém sabe. E isso aí não é uma questão. Pô, tem um monte de gente falando de coisas que não sabem. Né? Então eles só observam causa e efeito. Eles observam o efeito e vão buscar a causa. Mas não efetivamente sabem do que estão falando. Né? Porque tem um conceito, eu quero saber o que é pensar. Ah, pensar é tal... Não. Eu posso estar imaginando, eu posso estar ponderando, eu posso estar meditando, eu posso estar divagando, eu posso estar imaginando, eu posso estar lembrando. São atividades mentais distintas. E eu quero o conceito de cada uma. Aí eu vou estar apto a falar disso. Por exemplo, amor. Quando eu fui conceituar amor, cara, mudou a minha vida quando eu percebi, né? Não é que eu descobri, eu percebi, por obviedade, que amor não é um sentimento. Amor não tem nada a ver com emoção. Amar não é sentir nada. Né? Amor é uma ação. Amor é um ato. Em prol de alguém sem que você leve vantagem nenhuma nisso. Eu te amo quando eu faço alguma coisa por você. Né? Pode ser uma conversa numa hora que tu precise, pode ser botar um ombro para você chorar, pode ser te ajudando materialmente, pode ser te ajudando intelectualmente. Mas amar é um ato, tipo de caridade, onde você faça algo para melhorar a vida de alguém sem levar nada em troca. Porque se amor é uma emoção, então me explica como é que a gente vai amar os inimigos. Né? Eu costumo dizer que Jesus Cristo nunca falou que tinha que gostar de todo mundo, não. Ele falou que tinha que amar todo mundo. Gostar, não. Eu não sou obrigado a gostar das pessoas. Mas mesmo aquele que eu não goste, se precisar, eu sou obrigado, se eu sou cristão, a ajudar. E dessa forma eu consigo amar aqueles que me maldizem. O amor não é um sentimento. Mudou a minha concepção, mudou a minha vida, só saber disso. Agora imagine quando eu fui conceituar pensamento. Né? Imaginação. Justamente sobre isso que eu queria comentar. Eu sei que você desenvolveu um manual sobre sensações, sentimentos e tal. Você quer comentar um pouco sobre isso? Na verdade, eu tenho várias coisas que eu estou desenvolvendo. Por exemplo, eu tenho um e-book, inclusive, que eu mapeei os passos da criação. O que é a criação, né? A gente olha aqui em roda, tudo isso aqui que está aqui não foi Deus que fez, não. Foi nós homens, né? Essa caneca. Aí, um dia, tudo isso que está aqui, como isso começou? Aonde veio esse microfone? De onde veio essa caneca, essa mesa? Se você remeter ao início, você vai perceber que
tudo que existe só existe porque alguém desejou em algum momento que existisse. Né? Dá licença aqui, desculpa aí. É bucha. A gente costuma dizer, quando aqui aprende assim, eu é botei no bucha. silencioso, mas ficou aqui, ó. Agora tá. Tudo, eu costumo dizer que tudo que existe... Sim, ele corta depois. Você vai cortar? Sim. Então, você quer que volte a partir não, da onde? Pode ser, eu sei da onde. Eu costumo dizer que tudo que existe começou com o desejo de um indivíduo. Até o próprio mundo existe porque Deus quis que existisse, desejou fazê-lo. Mas tá, beleza, você deseja muitas coisas, eu desejo muitas coisas, né? Por que algumas se materializam e a imensa maioria não se materializa? Eu dediquei muito da minha vida a descobrir como eu tiro um desejo de mim e trago para a realidade uma matéria. E descobri que existe um caminho a ser percorrido do desejo à materialização. E esse caminho, ele é sempre o mesmo para todas as realizações do mundo. E eu comecei a mapeá-lo. E eu vi que se você tentar pular um passo, você não consegue realizar nada. Se você tentar acelerar ou dormir muito num certo ponto... Então, eu mapeei. Eu fiz um e-book, né, que fala até os 7 passos da criação, né? Que dá até para citar aqui, né? Tudo tem origem num desejo. Depois do desejo, você tem que ter vontade de fazer aquilo. A vontade não tem nada a ver com o desejo. Por isso que lá, quando eu fui categorizar o que é vontade e o que é desejo, eu percebi que há uma grande discrepância entre as duas coisas. Não é a mesma coisa. O desejo sempre remete ao eu consciente. Eu consciente, eu, galo, eu desejo uma coisa. A vontade não. A vontade, ela é herança hereditária, ela é construção social, ela é vícios acumulados. A vontade é muitas coisas. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu desejo, eu fumo, desejo parar de fumar porque vi que tá fazendo mal. Isso sou eu consciente que desejo. Então dá para dizer que tudo que existe surge da consciência. O eu que deseja. Mas eu sinto vontade de fumar o tempo todo. Percebe a discrepância? Sim. Entre o consciente e aquilo que eu tô programado? E aí eu descobri, mas eu tenho que alinhar o desejo com a vontade, senão não sou um criador, né? E eu descobri que existia um elemento entre os dois. Se eu desejo uma coisa, acredito que posso realizá-la, eu começo a ter vontade de trabalhar nela. E esse acreditar é a fé. Então, sem fé, tu nunca passa do desejo. Tá. Você só deseja. Quando você deseja, acredita que pode, e não é acreditar no desejo, é acreditar que você pode realizar. Ou seja, é a fé primeiro em si. Se eu desejo e acredito que posso, eu começo a ter vontade. Quando eu tenho vontade, eu começo a planificar um meio de realizar aquilo. Quando eu começo a planificar, eu vou reunir aí o que eu sei, com o que eu disponho, né, e tal. Começo a usar meus atributos intelectuais, minha educação, para criar um jeito de resolver aquilo. Você diria que as tuas inspirações, então, elas provêm, obviamente, de uma orientação superior, aliada à tua vontade? Como é que hoje poderia se dizer assim, eu quero fazer tal coisa? Um exemplo, né? Nós vamos comentar aqui diversas atividades que você tem. Como é que aparece essa... Tá, vamos lá. Como eu disse, eu sou observador da realidade. Quantas formas existem de aprender uma coisa? Cita para mim. Quero aprender mecânica. Quantas formas tem? Você vai aprender na observação, você vai aprender no exercício. Tá, eu vou dizer algumas. Eu posso aprender uma coisa por experimentação, eu quero aprender a cozinhar arroz. Tá. Eu posso aprender por experimentação, eu vou testando, é o tal do modo científico. Então, até que eu descubro que aquele jeito é melhor. Beleza, eu posso aprender por experimentação. Eu posso aprender de um outro que já fez experimentação. Ou seja, eu posso aprender da soma do conhecimento, que é dos livros, né, das pessoas que sabem e tal. Eu posso aprender delas. Essas duas formas são as formas mais usadas, né, para aprender. Mas na realidade, tudo que existe no mundo surgiu por uma terceira via, que não é a soma do conhecimento e não é a experimentação também. Tudo surgiu por uma terceira forma de aprender.
que é totalmente ignorada e ninguém está ensinando a você desenvolver essa terceira forma de aprender. Tudo que existe surgiu por revelação. Quem ensinou Santos Dumont a fazer o avião? Ele não foi testando vários e vários e vários. A ideia da aerodinâmica ele estudou, né? Ele viu a formação das asas. Mas o avião, quem ensinou ele a fazer? Ninguém ensinou ele a fazer. Ele teve uma revelação de que ele podia fazer aquilo se ele colocasse um sistema de propulsão, né? Inicialmente ele usava o balão, depois o balão ele partiu para as coisas mais pesadas do que o ar. Nesse mundo é revelação. Veio por revelação. Aí eu percebi que a revelação é dada a quem? A quem está mais preparado para levá-la a cabo. É como se o universo tivesse necessidade que existisse o avião, ou todas as outras coisas, a internet, por exemplo. E aí a pessoa que está se dedicando mais, estudando mais naquele caminho, é revelado para ela. Então você diria que a escolha pessoal ela é mais forte do que o cara dormir e acordar. Já te aconteceu de ter uma ideia, já te aconteceu de ter uma ideia fantástica, eu tive uma ideia e de lá uns dias vem em outro lugar alguém fazendo exatamente a tua ideia? Veja que não era só Santos Dumont que estava pensando em fazer o avião. Tá. Era várias pessoas em vários lugares do mundo que estavam tendo a mesma inspiração. Os irmãos receberam Wright, a mesma revelação. Então eu concluo que o universo tem necessidades. Tá. E ele vai dar o conhecimento para aquele que está mais preparado para levar aquele projeto adiante. Ele vai dar para isso. Mas, como eu me preparo, então, como que eu aprendo a ter a tal da revelação? Né? Como é que eu faço para ter revelação? O que é uma revelação? As pessoas entendem revelação como uma coisa religiosa. Né? Tá. Quando não é. É um dom natural do ser humano, é uma das habilidades que nós temos, assim como nós temos a habilidade de sermos conscientes, de pensar, de fazermos as coisas. Seria inerente ao ser humano, então? É inerente ao ser humano. Isso aí nós ganhamos de graça do Senhor, de Deus, do Criador, ou seja, qual for a força que a pessoa acredite que existe. Né? É inerente ao ser humano a revelação. Só que para você ter direito à revelação, tu tem que seguir certos tipos de conduta interna. Por exemplo, para mim ter revelação, primeira coisa que eu tenho que cuidar não pode haver incoerência entre o que eu penso lá dentro da minha alma sobre aquele assunto, ou sobre mim, ou sobre qualquer coisa que eu queira ter revelação, o que eu professo, o que eu falo sobre aquilo, e também não pode ter incoerência com o que eu estou fazendo na prática rumo àquilo. Então, nesse instante, você está passando uma fórmula para ter revelação. Que se torna uma fórmula exata para que você possa atingir a consciência da revelação. Que eu possa, por exemplo, todo mundo vive confuso. Você pode repetir, por favor? Vamos lá, vou pegar um exemplo. Todo mundo vive confuso, né? Tá. Eu não sei que emprego tomar, eu tenho várias oportunidades, eu não sei qual aceitar, ou se eu devo ir por aqui ou por ali, qual é a carreira que eu vou seguir, que namorado ou namorada eu vou ter, né? Como que eu acho a pessoa certa e tal, né? Eu não sei, tá todo mundo confuso, né? Não sei como seguir isso aqui, como fazer. Tá todo mundo confuso. Estamos na era da confusão, mediante toda a informação que temos. Estamos na era da informação, onde todo o conhecimento está na palma da mão e estamos na sociedade mais confusa de todas. E eles esperam que algo lhes mostre o caminho. Um guru, sei lá eu o que, né? Que a maioria espera, né? Porque essas pessoas não têm revelação. E elas não têm revelação porque há uma incongruência muito grande entre o que elas pensam, né, falam e fazem na prática. Vou dar um exemplo. Né? Nós estávamos reunidos, quando eu era bem jovem, ainda que eu comecei a observar essas coisas, um grupo de meninas lá, mocinhas. Eu conhecia todas elas, eu ficava brincando com elas, e aí elas foram... Cheguei, elas estavam se queixando entre elas. Eu não aguento mais, esses namorados, me traiu, me enganou, aquele traíra, aquele não sei o que, eu não sei, esses homens não valem nada e tal. Aí eu cheguei e ouvi um pouquinho, eu disse assim, gente, posso me meter na vida de vocês? Eu fiz uma pergunta. Qual o homem que vocês querem? Perfeito. Cara, elas descreveram algo assim que só faltava botar em cima um cavalo branco, pocotó, e chegar e pegar ela e carregar. Um cara educado, trabalhador, próspero, honesto, íntegro, carinhoso. Descreveram o cara. Aí eu citei amigos que era comum entre nós ali, né? O rapaz, o nome dele era Genuir, né? Cara, gente boa pra caramba, amigão, trabalhador, honesto, né?
Eu disse assim, quem você conhece o Genuíno? Sim, conhecemos. Tá bom. O que vocês acham dele? Ah, maravilhoso, fantástico, inacreditavelmente bom, tal, né? Tá bom, quantas de vocês já deu uma oportunidade pro Genuíno? Já ficou com ele, já saiu com ele, já foi jantar com ele? Nenhuma. Aí eu citei outro, um tal de Marcos. Um cafajeste da cara dura, assim, ele ria da cara delas, né? Desprezava. É um cafajeste, um sem vergonha, não trabalha, é sustentado pela mãe, não sei o que e tal. Quantas de vocês já deram oportunidade, já saíram com ele? Quase todas. Eu disse, viu? Há uma incongruência muito grande entre o que vocês pensam, o que vocês querem, né? O que vocês falam que querem e o que vocês na prática estão fazendo. E quando você entra nessa inconformidade, você perde o direito de ter revelação até para as coisas mais simples. De como assim, se eu devo ir para a direita ou para a esquerda? Se eu devo ir para cá ou para lá? Né? Você perde a revelação até das coisas mais simples. Se eu devo assistir... eu quero assistir esse filme ou aquele. E fica lá, não decide nunca. Porque acaba não tendo mais revelação nem para as coisas simples e a vida acaba virando uma confusão. Se a pessoa só alinhar essas 3 coisas, eu penso, eu falo do que eu penso e eu faço aquilo que falo e penso. Se alinhar essas 3 coisas, vai começar a ter inspirações melhores, revelações melhores para as suas dúvidas. Eu sou testemunha disso. Eu sei que você tem uma mentoria que é meio ao contrário, né? Você encontra no mercado mentores, né? Que as pessoas buscam. Você não, você escolhe para quem você vai. Eu não vivo disso, tu sabe, né? Eu não cobrei R$1 de ninguém para ensinar. E também a pessoa vem atrás de mim para aprender comigo, não tem que passar por uma rígida avaliação. Eu tô andando e eu escolho. Como? Eu fiz mentoria com o Carlos Martin Wieser. Eu considero ele o mentor. Carlos Martin Wieser é o mentor. Gosto muito, assim, acho fantástico. Mas... Ele é CEO, ele é diretor, ele é... ele é o maior franqueador do mundo, acredito, hoje. Tá. Ele tem aí KFC, Pizza Hut, Rainha, Topper, Mundo Verde, né? Essas franquias todas aí são Ou dele. seja, você é foi com o melhor do mundo. Tal. Eu considero ele o melhor, tanto que eu dizia no passado, né? Eu dizia, eu projetava assim, meu objetivo de vida é o quê? É eu pensar e conquistar. E há mais de 10 anos atrás eu disse, quando eu estava lá montando o estúdio, a produtora, a escola, eu disse, quando que nós transformarmos num negócio, eu vou atrás de Carlos Martin Wieser para me ensinar o resto. E eu fiz exatamente, aconteceu exatamente como eu planejei, né? Mas ele tem uma frase que eu gosto muito. Ele falou uma vez numa conversa particular, lá nós, privada, assim, de 7 ou 8 pessoas, ele disse assim, quando o discípulo estiver pronto, o mestre para ele aparecerá. Isso é uma frase dele, né? E é real. Eu entendi isso. Que nem no seu caso, você estava pronto. Olha a tua formação. Olha a tua formação. Né? Então, não é falta de conteúdo. No seu caso, é falta de direcionamento. Então, opa, inclusive, esse é o meu caminho. Posso dizer que eu fui convidado. Nós nos encontramos, ele me convidou para um almoço, conversamos. E existe uma frase que ele usa frequentemente. Conversa com o Vira. Para que quando você tem as suas barreiras e tal, como é que é? Qual é a frase, não, Galo? É uma frase que começa com vira e termina com homem. Vira homem. Então é algo que a pessoa que tem um mínimo de personalidade já capta isso e, em vez de transformar em coração, transforma em energia. Me perdoe, continue. Não, essa frase, inclusive, ela é uma peneira, né? Porque eu acho que a pessoa que não é capaz de ouvir uma batida de frente, uma crítica feroz, uma batida de frente, alguém que não é capaz de tá tudo errado na vida dela, e ela não é capaz de admitir aquilo quando você bate, que ela se ressente, essa pessoa não tá pronta. Não pro tipo de ensinamento que eu ensino. Não tá pronta mesmo. O que eu quero te perguntar em relação a isso, principalmente, é por uma inspiração, por um amor pelo ser humano, como é que aparece essa oportunidade que você dá da pessoa se aproximar de você? Eu acredito que nesse mundo é assim. Você recebe, você doa. Eu acredito muito nisso. Eu acredito que você sabe, eu não me importo com dinheiro. Eu tenho facilidade de ganhar dinheiro. Se eu for, sei lá, se eu for vender no Farol, eu vou ganhar imensamente mais do que a maioria. É fato isso. Eu tenho facilidade com isso. Eu não sei do que vem essa facilidade. Digamos assim, se eu dissesse assim, porque eu vejo que eu posso parar
de uma hora para outra pode simplesmente sumir essa habilidade. Então, eu acredito que se você tem facilidade em alguma coisa, é porque Deus ou o universo, ou como eu disse, seja lá o que for que você acredita, quer que você tenha e tem um propósito com aquilo. E, obviamente, tudo que você recebe, você tem que multiplicar e só existe um jeito de multiplicar na vida de outras pessoas, né? Eu dou risada porque eu sou cristão e aí eu vejo muitas pessoas dizendo assim que Jesus Cristo ele era socialista porque ele dividia as coisas. Não, bem pelo contrário, Jesus Cristo nunca dividiu absolutamente nada. Jesus Cristo multiplicava as coisas. E aí dava para todo mundo e ainda sobrava. Então, se for olhar para isso, Jesus Cristo era bem capitalista, né? Que quem multiplica as coisas, né? Multiplica aquele que adquire um conhecimento de como fazer uma coisa, monta uma empresa, treina outras pessoas para usar aquele maquinário, aquela expertise dele para produzir. Ele está multiplicando. Eu consigo fazer na minha metalúrgica X de coisas num dia, né? Mas é impossível se eu não multiplicasse isso aí para os meus funcionários, para as pessoas que trabalham comigo, fazer a quantia de coisas que eu faço. Então, eu só consigo fazer X. Mas aí eu multiplico para todos usam a minha expertise, né? Trabalham dentro dos meus cronogramas, das minhas criações, das minhas ideias, e a gente produz muito mais do que o galo poderia produzir sozinho. E abençoa um monte de gente no processo, né? Todo mundo ganha com isso. Então, eu acredito que a gente tem que multiplicar o que a gente recebe. Só tem um jeito de multiplicar na vida de outras pessoas. Eu fico muito feliz quando eu vejo, por exemplo, vamos lá, né, o sucesso aí que o Daniel e o José estão tendo, né? Outras pessoas aí, eu tirei um cara do albergue há uns anos atrás e transformei numa pessoa bem-sucedida. Como eu disse, mesmo o Carlos Martin Wieser, que eu considero o mentor dos mentores, eu andei com ele, eu não vi nele capacidade de pegar um trabalhador e transformar num homem próspero e rico. Não vi nele capacidade de fazer isso. Ele não tem essa capacidade. Mas ele é o cara que ele pega um cara que já tá do galo para cima e aí ele consegue multiplicar muitas vezes. Mas o cara já tem que ter se construído sozinho até níveis bem grandes para poder ser mentorado por um Carlos Martin Wieser. Eu trabalho nas pessoas mais de baixo. Você sabe, eu consigo pegar uma pessoa lá que tendo aqueles princípios de humildade, né, que é quando ouve uma frase como vira homem, a pessoa se resigna e aceita, né, pensa, tá dando errado, né, que tenha princípios de obediência, que tenha algum princípio de vontade, principalmente, cara, tudo é possível transformar uma pessoa em qualquer coisa, se ela estiver disposta a pagar o preço e seguir a orientação. Eu não acredito que alguém consiga progredir sem um mestre, sem um mentor, não existe isso. Todos temos mentores. E aquele que diz, eu não tenho mentor, eu faço por mim mesmo. Não, ele tem, só que ele não admite, ele não sabe. Ele não sabe que o mentor dele é aquele cara que ele sai, que fuma maconha lá, e daqui uns dias ele tá fumando também. Ele não sabe quem foi o mentor dele, mas ele tinha um mentor, ele só não admitia. E não sabia que tinha. Então, se você não escolhe o teu mentor, o mundo escolherá para você. E escolherá daquele círculo que você vive. Eu acredito muito na ideia de que o que você recebe, você tem que compartilhar. Vamos pegar aí que nem uma coisa que a gente está lançando agora, né? Agora não, que já está antiga, que está amadurecendo, né? Que é a franquia da Dragão Escola de Desenho. Eu queria falar sobre isso, realmente, os teus empreendimentos e tal. E justamente seria uma segunda parte, né? Eu estou envolvido. Nós temos aí a produtora, né? A Costa Leste Filme, é uma produtora de audiovisual. Soube que você nos bastidores conseguiu, através do teu apoio, conseguiram montar um filme. Eu acho assim, tá na Netflix, o Daniel tá e o José, né? Daniel e o José, que são os produtores. É aquela história, estavam prontos. Não vou dizer que estavam prontos, mas tinha tudo o que precisava para produzir. Então o mérito é todo deles. Eles criaram o filme, né? O Daniel criou o roteiro, eles dirigiram, eles filmaram, eles editaram. Qual o nome do filme? E hoje está no Telecine, Matadores de Aliens do Espaço Sideral, primeiro filme de ficção científica feito no Brasil. Se você assistir, você vai ver que não tem nada a ver com o filme brasileiro. Colocou a região de Navegantes. Parece o filme do Hollywood, colocamos Santa Catarina no mapa do mundo. No mapa do mundo cinematográfico. Foi lançado agora em julho, dia 4. Lançado no Telecine, na Globoplay, na Prime Video, né? Mas a gente tem produções em desenho animado, por exemplo, coproduções no Disney Plus, a gente tem
Um monte de animação feita aí, por exemplo, a abertura do Animazum, que é um coisa famoso no YouTube. A gente tem muita produção de desenho animado. Então, lá atrás, né, quando que eu resolvi investir no Daniel, por exemplo, eu não era conta conta um pouquinho dessa... não, isso aí teria uns 5 podcasts para contar a história toda. Dá pra fazer um filme. Resume. Mas assim, o que é? O Daniel era um cara muito talentoso, que tinha trabalhado para mim na serralheria quando eu tava começando, né, serralheria lá. Eu ainda não era o melhor do mundo, eu só queria ser. Né? Isso lá em Santa Catarina, Navegantes. E ele trabalhou uma temporada comigo, né, como meu secretário. Depois ele saiu e eu perdi contato com ele. Ele foi trabalhar com desenho. Ele ficou uns anos vivendo, dando aula de desenho para tinha uma escola lá, uma franquia de desenho, informática, tinha escola em todas as cidades ali, e ele convenceu esse pessoal a colocar uma sala de desenho. Então eles montaram uma sala em Navegantes na quarta-feira, por exemplo, da hora tal, ele dava aula em Navegantes, uma sala cheia. No outro dia ele dava aula em Florianópolis, no outro dia em Joinville, no outro dia, né, em Pissarras, e assim ele foi em Balneário Camboriú, né? Então todo dia ele tinha, e aí ele construiu o seu salário, né, fazendo isso. E eu descobri que esse talento dele, quando ele trabalhava para mim, eu nem sabia que tinha, né? E como eu disse, isso aí nem é uma história muito longa para contar assim num podcast, né? Teria que estar ele mesmo, nós vamos fazer com ele, vamos, né, para contar essa história. Mas o fato é que eu vi um talento nele, né? E resolvi investir no talento dele. Eu cheguei nele, resumidamente, e disse assim, ó, o que tu precisa para se desenvolver, para ser o melhor do mundo nisso aí? Ele disse, eu preciso de 1 ano, sem ter que me preocupar com sustentar a família. Quanto tu ganha? X. É suficiente? É. Então, a partir de agora, por 1 ano, vai cair esse valor na tua conta e você vai se desenvolver. E foi esse o nosso início do nosso acordo verbal e cada um cumpriu a sua parte. Ele se tornou, eu acho, na questão do audiovisual, ele é o funcionário mais completo, provavelmente, do planeta. É o único cara que consegue criar a história, roteirizar, concept art, dirigir, editar, tudo, né? Ele consegue fazer tudo isso. O José, que é um outro sócio que a gente tem nesse empreendimento, o José foi aluno da escolinha de desenho que a gente tinha para treinar funcionários para a Dragão Studios, que é a produtora de animação. É o estúdio de animação. Então a gente tinha isso. E hoje é sócio Hoje você nosso. tem uma franquia. Aí, com esse intuito de aquilo que a gente recebe, a gente dá, é que a gente decidiu transformar a escola de desenho num negócio. Porque a gente viu que as crianças hoje é tela. Sim. Nós estamos vivendo a era, né, da humanidade com o QI mais baixo da história da humanidade que tem registro. Realmente. A nova geração é a geração Z, digamos assim, ela tem o QI médio mais baixo, até os estudos, isso não é eu que estou dizendo, que o QI médio brasileiro podem ser mais atrevidos, podem ser mais atrevidos, mas... Entende? Não tem... Se você sair perguntando a tabuada para um cara que entra na faculdade hoje, cara, eu aposto que 95% não vai saber nem a do 3. Eu aposto isso, porque eu já fiz esse tipo de experiência. Né? E aí, como que nós chegamos a isso? Na era da informação. Né? Os padrões que foram criados. Na nossa época, se nós queríamos brincar, qual era a brincadeira? Você pegava a banana, né? O cacho da banana, tirava as bananas e brincava de cavalinho com a... Tinha que haver uma ação de nossa parte. Sim. Uma ação da parte da gente, se a gente queria se divertir. Rodar o pneu. E quem tivesse um pneu para poder rodar pelas ruas assim. O dia inteiro naquilo. Hoje não. Hoje ou a criança está assistindo televisão, ou ela está no celular vendo mídias sociais e passando de uma emoção para outra instantaneamente. Essa daqui dá raiva, essa daqui já me dá pena, essa daqui, imagina aquela mistura de emoções. Nada. A criança só está recebendo desde o dia que nasce. E não está expressando nada. Essa falta de desenvolver a habilidade de expressar as coisas, né, se expressar na sociedade, é que gera as revoltas, as incapacidades, consequentemente as frustrações e tudo que tu vê aí. Aí as drogas, tudo surge nesse contexto. Com o intuito de tentar ajudar essas crianças, é que nós percebemos que o desenho é uma expressão da pessoa. Sim. E toda criança que a gente vê que está ali com 8, 10 anos, que desenha bem, é porque ela teve muitas horas, muito tempo treinando aquilo, participando, concentrada em alguma coisa. E observamos que essas crianças não entram nessa lista do QI baixo.
Entende? Sim. Como as crianças que praticam xadrez. Se você encontra uma criança que sabe jogar xadrez minimamente, o QI dela é altíssimo. Música, xadrez. E ela não joga xadrez porque o QI é alto. O QI é alto porque ela joga xadrez. Tá. Ela não desenha porque o QI é alto. O QI é alto porque ela desenha. Então a gente resolveu, com muitos anos de investimento, um dos motivos pelo qual eu fui atrás do Carlos Martin Wieser, que me aconselhou a franquear o negócio, transformar num negócio sustentável. O objetivo principal nunca foi o dinheiro. O objetivo principal é ajudar a desenvolver as nossas crianças. Tá. Né? Porque tem uma demanda muito grande, né? A gente tem escola lá em Navegantes, temos em Itajaí, temos aqui na Moca, temos uma Dragão Estúdio aqui dentro do clube da Moca ali, né? Na Padre Raposo. Temos aí sendo implantado em Curitiba, né? Um investidor lá que vai montar um monte, tá montando uma agora já, ainda esse ano. Temos uma sendo implantada em Balneário Camboriú. E o ano que vem o céu é o limite. É a partir de que idade você recebe o teu aluno? A partir de que idade? Nós temos um curso que consegue colocar uma criança de 5 anos, por exemplo, no curso. A partir de 5 anos? A partir de 5 anos. Tem um curso de 5 a 7. A criança não é alfabetizada ainda e a gente consegue botar ela num curso. E isso, obviamente, melhora a condição de aprendizado, alfabetização. Essas crianças melhoram na escola. Na verdade, a decisão de eu transformar isso num negócio foi quando que eu visitei lá a escolinha da Dragão, do estúdio lá de Navegantes, e tinha um pai lá que tinha um molequinho, né, ali conversando com o Daniel, e aí eu falei, que legal, seu filho faz aula aí, né, porque o objetivo era formar profissionais, tanto formam eu e o José, que é o mestre, né. Sim. Mas aí tem amigo nosso, tem o filho da contadora, que também se transformou num animador, né, ao longo dos anos, que era um molequinho na época, hoje é um homem, e o pai, a gente abre para as pessoas, abria, né? E ele falou para mim, ele disse, cara, mudou a vida lá em casa da gente, porque ele era muito ativo, ele não conseguia parar, dar as crises de ansiedade, os negócios, ele, acabou isso aí. A gente pega o manual, né? Porque a gente desenvolveu um curso com manuais de desenho, são exclusivos, na verdade. Nós somos a primeira franquia do gênero no planeta. Não brinca. No mundo. Nós temos, todos os nossos cursos têm manuais por ano inteiro, manuais exclusivos que ninguém tem registrado, que é só nós que temos. E é um material didático muito bom, ensina o passo a passo para cada idade. E aí ele testemunhou que a gente que conversa dessa criança, a gente joga o manual lá, que tem os deveres de casa para fazer, né? Um dia a criança fica lá, chega a ficar 3, 4 horas lá desenhando, concentrada, para tudo, acalma a mente. Então, assim, eu acho que a arte de desenhar, né? Ela permite à criança se expressar, aprender a se concentrar, aprender a ter foco. Sim. Entende? E isso daí melhora em todo o resto da vida dela. Melhora em todo o resto da vida dela. Isso é fato. E nós temos um ótimo argumento. Por exemplo, a criança, ela tá lá se viciando em joguinho. Né? Tem como a gente chegar lá e dizer, você pode aprender a desenhar os teus próprios personagens. Sim. Ao invés de ser um consumidor, uma pessoa que fica recebendo ali, a gente incentiva ela a agir, a ser um criador desde pequeno. E por isso que a gente criou aí a Dragão Escola, né? De desenho. Eu quero dizer, inclusive, que o desenho, a partir de tenridade e tal, fortalece a utilização do polegar. E isso, obviamente, auxilia a criança até na alfabetização, porque ele vai ter o domínio sobre instrumentos e tudo. E um pouquinho mais da escola. Quais as dificuldades que você encontra com as crianças? Qual é o grande impedimento hoje de um pai, uma mãe, chegar e colocar uma criança na escola de desenho? Olha, haveria isso? Eu não sei. Eu acho assim que o grande... existe um mercado. Existe uma carência. Isso é fato. Né? Eu tenho certeza aí que você em casa conhece alguém, uma criancinha bem pequenininha que sabe desenhar muito bem. Na minha época, quem sabia fazer um carrinho, uma casinha, desenhar um Hot Wheels, era o desenhista da sala, da classe, da turma, do bairro. Hoje parece que existe uma coisa de natureza, de nascença. As crianças, elas meio que sabem desenhar já naturalmente. Então existe uma demanda latente na sociedade. Existe, né? Eu acho que tem que trabalhar na conscientização dos pais
para darem essa oportunidade dos filhos se expressarem através do desenho. Né? Até porque o processo de criação, tudo que você vê aqui, esse dragãozinho aqui, né, que até lembra o dragão, né, ou ali a logo do GaloCast, tudo, essa mesa, tudo que existe precisa ser desenhado. Então, assim, é uma coisa, já vamos pro campo aí da metafísica aí, né? Claro, principalmente... Tudo que existe tem que ser desenhado. Eu acho que tem que haver uma conscientização dos pais para incentivar os seus filhos a expressão artística através do desenho. E o pessoal o teu pessoal da escola, academicamente falando, eles preparam a criança para, inclusive, a alfabetização, não? Não é... A Dragão Studio, ela não forma só desenhista. O objetivo é formar pessoas melhores. Tá. Nosso objetivo é formar pessoas melhores. O que é uma pessoa melhor? É uma pessoa que tem uma capacidade melhor de aproveitar as maravilhas desse mundo. Né? De aproveitar as coisas boas desse mundo. Que tenha projetos, que tenha ideias, que consiga... saia alguma coisa daquela pessoa. Né? Que a gente deixe de ser só consumidores. Né? Porque é o que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo uma época em que existe muita pouca gente produzindo alguma coisa e a imensa maioria está consumindo. Né? E aí no meio desse termo tem a comercialização das coisas que estão consumindo. Mas produzindo mesmo, tem muito pouca gente. Se você pegar em percentual quem é que produz alguma coisa na sociedade, você vai ver que é muito pouco comparado a quem é que comercializa as coisas produzidas. Né? Ou quem é que consome somente. E há um desequilíbrio muito grande nesse sentido. E não é por falta de demanda para produzir, é por falta de capacitação. Eu tenho empresas. Vamos pegar na metalúrgica, por exemplo. É muito difícil você contratar alguém que consiga fazer alguma coisa. Aí você tem que pegar gente que não sabe, que tem a boa vontade, e treiná-lo. Quando você o treina, ele é disputado, esse profissional, a soco pelas outras empresas, a tapa. Sim. Porque há uma carência no mercado. Isso é uma realidade. E eu fico pasmo de ver, né, como que as pessoas não estão dispostas a aprender. Né? Elas não estão dispostas a aprender. Eu costumo dizer que, se eu fosse um jovem hoje, eu iria trabalhar de graça numa metalúrgica, numa oficina mecânica, em alguma coisa onde eu pudesse aprender uma profissão de verdade, de fazer com as próprias mãos. Eu ia trabalhar de graça de ajudante de pedreiro. Porque a era da formação acadêmica, ganhar dinheiro com formação acadêmica, ela já acabou. Um mestre de obra hoje com a 4ª série ganha muito mais que um engenheiro. Muito mais que um engenheiro. Não é? Eu tenho serralheiros lá na minha fábrica, né? Até bem pouco tempo atrás eu tinha um, que é até o pessoal brincava, é o 2º melhor do mundo, né? Montou a empresa dele lá no sul, tá lá morando agora faz uns 2 anos. Mas eu pagava 20 mil de salário para um cara que não tem a 4ª série. E não consegui segurar o cara. Não ganha isso. Que engenheiro que ganha isso? Tem que estar lá no topo, 20 anos de carreira, numa mega corporação. Ela tem que ser mágico. Né? Então, assim, o cara tem a 4ª série, cara. Né? Como que um cara com a 4ª série chega a 20 mil de salário? Ele chegou e eu não consegui segurar ele. Não teve jeito. Porque aí a pessoa diz, mas como é que tu é louco pagar isso no salário? Tá, beleza. Você prefere o quê? Você tem uma empresa. Você prefere pagar 2 mil de salário para cada funcionário, ter 10 funcionários pagando 2 mil e cada um te dá outros 2 mil para você? Né? Que vai dar 20 mil. Sim. Ou tu prefere pagar um funcionário 20 mil e ele te dá outros 20? Óbvio, menos incômodo, claro. Menos coisa. Então, é óbvio, a gente que empreende, a gente pensa dessa forma. Agora, pergunta para mim, onde ele estudou para ser o que ele é? Para aprender o que ele aprendeu? Não, na mesma serralheria, a serralheria do Galo, onde tem todos os outros, onde passou centenas de pessoas trabalhando lá. Uns aproveitam, uns não. A oportunidade é igual para todos. Voltando um pouco para a escola, você diria que você está propondo um portal de conhecimento para a criançada, que eu sei que eles podem desenvolver os próprios personagens, eles têm a condição, inclusive, de fazer coisas um pouco mais avançadas, né? Eu acho que você tem ideias assim, de... A ideia era criar um negócio sustentável, tá, que trabalhasse com as crianças
para incentivar nela certas características, como concentração, foco e expressão, que são coisas que não existe mais não tem mais nada nas crianças de hoje. Não tem. Que os pais pegam, muitas vezes, pelas suas ocupações, e eu entendo isso, né? Porque eu me entro nessa lista, né? A gente está cansado, a gente está estressado, a gente faz o que a criança chega em casa, quer atenção, a gente dá o celular para ela, né? Eu optei por não fazer isso com meus filhos. Meus filhos, você sabe, não. Sim. Né? Eu tenho o mais novo, agora está com 11 anos, ele não tem telefone. Né? Aí você vai lá, ele está praticando lá com o chicote, praticando com um tchaco lá fora de noite. Ai, posso ir lá na rua treinar? Arco e flecha. Arco e flecha. O menino, assim, é uma sumidade em arco e flecha, ó. Se bobear, vai ser atleta olímpico brasileiro. Veja Mas bem. assim, ele chega em casa todo dia, pai, posso treinar lá na rua? Que é a rua ali, a rua morta, né, ali. E eu disse, tá bom, vai lá. E às vezes passa 2, 3 horas e ele está lá treinando. Se eu der um celular pra ele, o que você acha que vai acontecer? Você vai ver ele ainda lá na rua, brincando lá? Vai perder, não. Né? Vai perder essa. Entendeu? Então, a escola, a Dragão Estúdio Escola, ela foi criada para trazer de volta as crianças à atividade expressiva e não permitir que elas se tornem só um receptáculo daquilo que é jogado para ela através das mídias. Tá. Porque quem produz mídia hoje, por exemplo, né, não vou citar nomes, né, mas eles não estão preocupados com o efeito que aquilo causa na criança. Então, se ficar imitando uma foca abestadamente na frente de uma câmera e um monte de criancinha achar engraçado ficar lá vendo ele imitando uma foca como um abestado e as criancinhas ficarem 2 horas lá vendo ele fazer isso, pro cara tá ótimo. Tá dando like, tá todo mundo gostando. Ele não tá preocupado com o efeito que isso causa na cabeça da criança ou se isso é construtivo, se isso não é. Eu tô preocupado. Nós, né, estamos preocupados com isso. Com o que nós estamos dizendo, com o que nós estamos ensinando, com o que nós estamos fazendo, né? Nem eu e nem você estará aqui daqui 50 anos. Tá? Nós não vamos deixar dinheiro. Nós não vamos deixar capital. Nós não vamos deixar. Porque não é nosso. Né? Agora, o que é que eu posso deixar de significativo? É a marca que a gente deixou nas pessoas. O quanto a gente transformou a vida das pessoas. É ser um degrau na escala do desenvolvimento humano. Eu estou num lugar porque eu não comecei lá das cavernas. Eu comecei de algum lugar que quem veio antes de mim construiu. Chegou até ali. Tanto no conhecimento, quanto na ciência, quanto na própria materialidade. Alguém fez a casa que eu moro. Alguém pavimentou as ruas que eu ando. Alguém fez a rede de esgoto que eu uso. Alguém criou a rede de água que eu uso. Né? Alguém fez isso. Então, a gente tem que levar isso adiante. É deixar um mundo um pouquinho melhor para alguém que vem depois. Eu acho que essa é a essência mesmo do viver. Do viver para os outros, né? Então vamos fazer assim, uma mensagem rápida, tá? Para gente encerrar com chave de ouro. Eu já disse que é uma honra poder participar com você, aprender um pouco mais, porque eu também sou um discípulo. Não é um discípulo, lá no chamam de galináceo. Um galináceo, faço parte do ninho lá. Me fala, então, rapidamente, qual é a mensagem que você tem que pode mudar a vida de alguém que te ouça? Eu vou contar um caso para você. Uma coisa que mudou a minha vida quando eu tinha lá uns 20 e poucos anos. Eu sempre fui muito inteligente. Isso é conhecido, isso não é vaidade, orgulho, não. Eu reconheço que sou. Porque eu vejo que eu tenho facilidade que as pessoas não têm. Mas mesmo com a minha inteligência, eu sempre fui meio arrogante também. Né? No sentido de saber o que é. Não é arrogante que eu desprezar os outros, não. E eu forjo, né, ferramentas e facas. Desde que eu era moleque, eu já fazia os fogos de nó de pinheiro lá, pegava uma lima velha e martelava até transformar numa ferramenta. E aí eu fazia os cabos das facas, digamos assim, né, de madeira e tal. E eu via, né, algumas facas feitas com cabo de chifre de boi. O cabo de chifre é muito lindo. Tudo aquelas laminazinhas polidinhas, certinhas, uma na outra assim, né, é a coisa mais linda do mundo. E na fazenda onde eu me criei tinha boi, né, tinha chifre de boi, né. E aí eu pegava, por mais grande que fosse o grosso, que fosse o chifre, quando eu ia lascar as lasquinhas, ele ficava meio côncavo. Eu ia endireitar, quebrava. Lascava.
Eu passei muitos anos da minha vida tentando fazer o tal do cabo de chifre. Não consegui, com toda a minha inteligência, o meu QI, tudo aquilo que eu achava que eu era. E aí eu fui morar no interior, lá num lugar mais isolado ainda, e havia um senhor lá de 50 e poucos anos, sabe, ele tinha uma doença, né, eu chamo de mongoloide, eu acho, não sei o nome técnico pra isso, aquela pessoa que fica olhando pra cima, assim, uma né? síndrome, sim. Aí ele trabalhava na roça lá com o irmão dele, ele carpia, roçava, e um dia o irmão dele pediu pra mim refazer a têmpera de um facão antigo, feito em fevereiro, que não pegava mais fio. Eu tirei o cabo, fiz a têmpera, tava lá afiando o facão, chegou esse Chico, que a gente chamava. Ah, bom, ele pegou, experimentou, falou, bom, agora botar cabo de chifre, né? Pensei, pô, botar um cabo de chifre. Perguntei a pergunta mágica. Como bota um cabo de chifre? Pô, vai comparar o cara comigo, o QI do cara, tudo, as condições. Não tem como. O cara começa a explicar, corta o chifre do boi, sério, explicou, fez uma novela toda e de repente ele falou assim, joga chifre de boi no caldeirão da água quente, aí ele fica mole. E aí o mundo, bum, sabe aquela bolha? Explodiu, né? Como eu não descobri isso? Como eu não percebi uma coisa tão simples que é assim que é feito? E aí eu adotei como princípio, eu entendi uma coisa. Você falou para deixar uma lição? Sim. Para quem tá ouvindo, é assim, ó. Por mais inteligente que você seja, por mais que você tenha estudado, você nunca vai saber tudo. E o inverso é mais importante ainda. Por mais limitado e ignorante que uma pessoa seja frente a você, ela sempre vai saber pelo menos uma coisinha que você não sabe. Preocupe-se em aprender a parte boa das pessoas. E não se apegar às coisas ruins. Não se apegue à ignorância, se apegue à inteligência, porque não importa quem é, sempre tem algum grau de inteligência em alguma coisa que é superior a você. Essa é a mensagem que eu queria deixar. Se você tiver essa humildade de entender isso, você certamente, adotar isso para sua vida, você vai crescer. Obrigado pela oportunidade de te conhecer, o pessoal conhecer mais quem é o Galo. Eu queria pegar um pouquinho, empresta um pouquinho esse galinho ali, ó. Sacanagem, né? Esse daqui é o pessoal, ele falando as coisas na oficina e o pessoal entendendo assim. Espetacular, muito obrigado pela honra. Obrigado, Lindo. Tá? O pessoal teve a oportunidade de conhecer um pouco mais do Galo. Que seja assim, prenúncio de outras entrevistas bem interessantes, muito legais. Gostaríamos de falar com o Daniel, com o José e assim por diante. Uma honra, muito obrigado. A honra é toda minha, Arlindo. Pela oportunidade. Ótimo, prazer, né? Tá? Vamos. Não é? Sempre ótimo estar contigo. É isso. Obrigado. Poxa, nós